Abra a palavra de Deus junto comigo, o Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 34 e 35. Amém? Versículo 34 e 35. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Quem acha que pode dizer amém? Diz assim, né? Deixa eu ver se o pessoal vai colocar ali no telão, que aí já dá uma ajuda para quem não está com a Bíblia. Tá bom? Vai lá. Olha o Senhor Jesus falando. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus fala quantas vezes aqui, olha, ele diz de novo, mas que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. 3 vezes o Senhor Jesus repete em dois versículos. Feche seus olhos. Curva sua cabeça, olha comigo para essa mensagem, para que o Pai me use e abençoe tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo mais uma vez, nessa noite, agora pedindo a Ti que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir, para que possamos, com essa ligação poderosa, que é o vínculo da perfeição, que é o amor, nós podemos atrair mais vida abundante. Em nome de Jesus. Amém? Olha só o que o Senhor Jesus fala. Nós temos, quando Deus ele dá os mandamentos para Moisés, e todos os mandamentos, são 613, né? E eles depois se resumem em apenas 10, né? Apenas 10. E nesses 10 mandamentos, Deus, além de dar esses 10 mandamentos, o Senhor ele também envia os profetas para direcionar o povo, ajudar a interpretar também os mandamentos do Senhor, né? O povo desvia, vem um profeta para poder apontar o caminho para lá e para cá, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender as coisas, normal. Mas aí o nosso Senhor Jesus, ele chega depois e alguém fala com ele assim, mestre, qual o maior dos mandamentos? As pessoas sempre querem saber a prioridade, o melhor, né? E aí ele fala o seguinte, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a tua força. Esse é o grande mandamento, primeiro. Aí ele fala, e o segundo, semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos que, como eu já estava falando desde o início, que não existe você fazer uma ligação com Deus sem ter uma ligação com o teu próximo. Você vê que o primeiro grande mandamento é amar. E o segundo é amar também. Tá? Então, você vê que o amor é o ponto principal dos 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. A maioria esmagadora só para no primeiro. Mas não consegue cumprir o primeiro, porque o apóstolo João ele fala também o seguinte, se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, eu sou mentiroso. Porque o meu próximo é semelhante. Eu não amo a Deus digo que amo a Deus que não vejo, como é que eu não amo a quem eu vejo? Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Então, é muito importante a gente saber que o amor é essa ligação. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,14, ele diz o seguinte, olha, que o amor, que nós devemos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. O que é o vínculo da perfeição? Vamos colocar, aquilo que liga uma pessoa a outra, né? Existem várias coisas, a gratidão, a honra, pode ser interesse, mas a única coisa que nos liga ao outro em perfeição é o amor. O apóstolo Paulo ele fala, destrincha sobre o amor. A gente fala muito sobre amor, tem gente que diz que eu amo minha esposa, amo meu esposo, eu amo fulano, amo isso, amo aquilo. Às vezes a pessoa não ama a pessoa, ela ama o que a pessoa faz por ela.
tem uma diferença muito grande. Quem está entendendo bem aqui? Amém? É ou não é verdade, gente? Se fulano for embora, eu vou morrer. É assim ou não é? Então não ama a pessoa, ama quem? O que a pessoa faz. Parece um contrassenso, mas é uma realidade, gente. Vamos ser sinceros. Tem gente que diz que matou por amor. Quem já ouviu falar isso aí? Gente, isso é doente. É ou não é verdade? É uma doença, né? O cúmulo do egoísmo. E o amor, uma das coisas que o amor não é egoísta, porque o amor é o oposto do egoísmo. O apóstolo Paulo ele fala que o amor, né, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e não busca os próprios interesses. Opa! Então, vamos aqui destrinchar um pouquinho o que é o amor, para a gente poder desmistificar aquilo que o mundo tem como amor, o conceito que o mundo tem de amor, que é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Não é o que a pessoa faz por mim. Amar ao próximo é desejar ao próximo bem, é desejar que o próximo não sofra, é ajudá-lo a se erguer, é mesmo quando ele está na dificuldade, a gente lutar por ele, é se ele me ferir, eu ter capacidade de perdoar. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? E isso é amor bíblico, o amor de Jesus. É o que Paulo diz aqui. Ou seja, por exemplo, quando você ajuda alguém, por amor, você não busca nenhum retorno, nenhum interesse. Você ajuda porque está ajudando e pronto, porque a outra pessoa precisa. Isso é amor. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, o conceito que o mundo tem de amor não é o conceito que a Bíblia diz. Não, fulano não dá para ajudar porque fulano não merece, então não ama. É ou não é? Por exemplo, aí alguém pergunta, quem é o meu próximo? Perguntaram para Jesus Cristo. Aí ele fala o seguinte, um homem vinha de um lugar para o outro, aí alguém assaltou, machucou, deixou o rapaz caído no chão, a pessoa. E aí o que acontece? Passou um sacerdote, passou um levita, todo mundo foi embora. E aí, de repente, passou um samaritano e olhou para aquele indivíduo todo arrebentado, pegou aquele indivíduo, cuidou das feridas dele, levou até uma estalagem, pagou o alimento, pagou a estadia dele. Aí Jesus falou, quem é o próximo daquele homem? Fala com o irmão que está ao seu lado, o teu próximo é todo aquele que precisar de você. Ele não procurou saber por que ele estava assim. E hoje em dia está tão complicado, as pessoas estão tão desumanizadas, vamos colocar assim, porque você faz uma campanha, não estou dizendo que tem que maltratar animal, não, a gente também gosta de animaizinhos, mas você faz uma campanha tremenda, né, no mundo todo por um animal que supostamente apanhou ou é machucado, e todos os dias morre muita gente por aí, jovens, e aí eu não vejo tanta campanha feita por aí. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está se acostumando com isso. É ou não é verdade? Acostumando. O meu Senhor fala que nós devemos amar o nosso próximo. É ou não é verdade? Então, o nosso Senhor ele fala que o amor é o vínculo da perfeição. Se eu não posso amar a Deus se eu não amar o meu próximo. Por isso que é importante a gente pedir a Deus esse amor. O amor de Cristo é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Tem que ser algo sobrenatural, porque é difícil demais você amar aquele que não te ama. Mas Cristo amou quem não o amava. Cristo amou você antes de você o conhecer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você nem o conhecia, ele já te amava. E já morreu por mim e por você antes da gente o conhecer. E ele insiste com a gente. Insiste ou não insiste? Fala com o irmão que está falando assim, a gente é ruim a beça. E mesmo assim ele fica insistindo. Não, é assim, gente. É assim. Se fosse melhor, a gente fazia melhor. É ou não é verdade? Não precisa os outros ficar empurrando. É ou não é verdade? Não é? Vamos ser sinceros, eu mesmo, a gente precisa. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo, o jovem Estevão, diácono da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, pregando o evangelho, as pessoas olhando ele, apedrejando, o rosto dele estava como o rosto de um anjo, ele vendo o céu aberto, sabe, falando do amor de Cristo, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava apedrejando esse indivíduo, ajudando, consentindo na morte dele. Nem um homem cheio do Espírito Santo, pregando o evangelho, ele aceitou.
Aí Jesus, com toda a paciência, depois vai lá e fala, pá, Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Se sou eu, dava uma cacetada nele. Quem está entendendo bem aqui? Seu sem vergonha, assassino, é ou não é verdade? Maligno, é ou não é? Vamos ser sinceros, gente. E aí Jesus vai, ainda fala com carinho, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Olha só que paciência. Fala com o irmão, Jesus teve paciência comigo, com você também, gente. Essa paciência, sabe por quê? É proveniente do amor verdadeiro. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque ele tem paciência com a gente. É ou não é verdade? Às vezes a gente desdenha, ouve uma palavra, aí não concorda, não quer, mesmo sendo bíblico. Né? E quanto tempo passa até a gente despertar? E Deus tem paciência. Essa paciência é por amor. Então, esse vínculo, né, que é o vínculo da perfeição, que nos liga a Deus e nos liga ao nosso próximo, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, mas nós precisamos desenvolver esse vínculo todo dia, através do perdão, através do socorro, através da paciência, através da longanimidade. Está sendo claro, gente? Todo dia tem que ser desenvolvido na nossa vida. E aí, o nosso Senhor Jesus, ele vai e fala, já falei isso aqui outras vezes, mas vou repetir, quando ele fala esses 2 grandes mandamentos, que é a base, por exemplo, que a Bíblia diz que Deus, né, vamos colocar assim, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, um amor que mensurável, um amor que não dá para se medir, sabe? Além da compreensão, o mundo amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo ele fala com clareza, porque talvez por alguém bom, né, alguém se animaria a sofrer ou até morrer, mas por pecador, gente. Eu dei exemplo aqui do apóstolo Paulo e muitos outros, aquele que estava lá na cruz com ele. Ele mesmo declarou, eu estou aqui porque meus feitos mereceram isso aqui. Ele devia ser um assassino, porque para morrer daquele jeito ali, é ou não é? Um ladrão. E aí, o Senhor Jesus hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não existe ninguém bom para entrar no céu. Quem está entendendo bem aqui? É o amor de Deus que cobre a nossa multidão de pecado. Estou dando exemplo aqui dos piores, mas a gente não pode se considerar melhor, porque um pecado só impede a gente de entrar no reino dos céus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados que nós cometemos até o dia de hoje. Então, tudo isso é baseado no amor. O apóstolo Paulo fala que o amor é a maior força do universo, e é. O apóstolo João, lá na frente, ele diz assim, porque Deus é amor. Olha só, eu quero que você preste bem atenção. A gente pode dizer que Deus é poderoso? É ou não é? Criador dos céus e da terra? É soberano? É rei? É santo? É tudo e mais do que você possa imaginar. Mas tudo isso se resume numa só palavra. João fala assim, Deus é amor. Olha só que força poderosa. É ou não é verdade? Deus é amor. Fala assim, Deus é amor. Jesus é amor. E eu também tenho que me transformar nesse amor. Não é amar alguém e odiar o outro. Isso não é amor. Quem faz isso não tem amor no coração. Não é ser seletivo. Deus não é seletivo. Ele ama todos. Quando as pessoas sofrem, é porque, na realidade, elas colhem aquilo que plantaram, não é da vontade de Deus. O próprio Deus, ele, em Ezequiel, ele fala o seguinte, convertei-vos, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Convertam-se e vivam. Eu coloco 2 caminhos diante de você, não é que Deus está punindo você, você que se pune, nós que nos punimos quando nós escolhemos o caminho errado. A eletricidade está aqui, uma coisa boa, é ou não é verdade? Não é boa? Hã? Hoje a gente estava lá, havia chegado da rua com a pastora, aí deitamos um pouquinho, e aí daqui a pouco toca o interfone. Aí o que houve aí? Maria fala assim, não, eu não entendi bem o que ela falou. Eu falei, tá bom, Maria, tá legal. Aí entrei para o quarto de novo. Aí daqui a pouco toca de novo, a pastora vai lá ver o que é. A Light estava lá para cortar a nossa luz. Aí eu falei, por que ela quer cortar a luz? Aí o síndico falou, porque eles falaram que você não pagou a conta, eles cortam mesmo.
Aí eu olhei, quando eu fui olhar no aplicativo, não tinha pago mesmo, não. Aí eu falei, gente, ele vai cortar, não corta não, depois eu pago aqui rapidinho. Aí, né? Porque a gente já estava imaginando, meu Deus, se cortar a luz, para ligar para lá, até eles voltarem para religar, vai passar a noite toda sem luz. É ou não é verdade? É uma coisa boa ou não é uma coisa boa a eletricidade? Mas se você tocar no fio desencapado, é bom? Hã? Pode até o quê? Morrer. A semana morreu um senhor e o filho dele, os dois eletrocutados, porque ficavam no portão de foram eletrocutados. O que eu quero dizer com isso? Existem leis estabelecidas por Deus. Então, se eu manter essas leis bem organizadas na minha vida, eu souber aproveitar, vão ser benefícios para mim. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Mas se eu não souber aproveitar, se eu descumprir essas regras, uma das regras da eletricidade é eu não tocar nelas, porque elas podem matar. Agora, ela pode usar ar-condicionado, né? Permite que a gente está falando com vocês, a iluminação aqui, é ou não é verdade? Não é? A mesma coisa, as leis eternas que Deus estabelece para a minha vida e para a sua. Se você cumprir, né, vai ser aquecido no frio, é ou não é? Vai ter um refrigerador no calor, vai ou não vai? Vai ter iluminação à noite. Se você não cumprir, pode ficar agarrado e morrer. Estou sendo claro? Amém? Né? Quer que eu desenhe? Não. Amém? Então, Deus, Ele estabeleceu leis para a nossa convivência. E a lei da perfeição é o amor. Tirar o ódio, tirar o rancor, tirar a vaidade. Quem é vaidoso não ama. Quem é arrogante não ama. Quem é avarento ama as coisas e não pessoas. Não é verdade? O egoísta, ele só pensa nele em primeiro, nele em segundo, nele em terceiro. Se sobrar algum espaço, pensa em quem? Nele de novo. É ou não é verdade? Se o amor não busca os próprios interesses, o egoísta só busca os próprios interesses. Tudo que faz é pensando em si. Não é? E aí não tem... Por exemplo, o egoísmo, ele destrói qualquer família, ele destrói qualquer sociedade, qualquer organização. Inclusive, Deus não vai permitir que entre no reino do céu. Só entra quem tem o que no coração? Amor. Fala com a pessoa que está assinada assim, eu preciso te amar como a mim mesmo. Agora, espera um pouquinho. Esse é o primeiro passo. Agora, vamos dar o segundo. Quem que é o segundo passo aqui? Se amar como a si mesmo já é difícil, é ou não é verdade? Mas o que Jesus falou ali? Coloca lá de novo lá. O que ele falou ali? Esses mandamentos foram dados no Antigo Testamento, até onde ele estava. Mas quando ele, né, falou, ó, né, eu vos dou um novo mandamento. Epa, não é aquele é o antigo, ele dá agora um novo. Qual é o novo mandamento? Coloca de novo aí, filho. Olha só. Quem é que fez os 10 mandamentos? Foi o próprio Senhor. Então, ele tem poder para dar um novo. Tem ou não tem? Então, fala comigo. Esse aí é o novo mandamento. Para mim. Para a sua igreja. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Agora a coisa dá uma apertada mais um pouquinho. Porque amar o outro como a si mesmo, legal. Você não quer mal para você, não vai querer mal para o próximo. Agora, como ele nos amou, ele negou a própria vida pelo próximo. Então, é amar o próximo. Meu Deus, preferiu o outro em honra do que a nós mesmos. É estar aqui não para ser servido, mas para quê? Servir. É até se sacrificar para que o outro consiga ser abençoado. Esse é o amor que Cristo nos determinou. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Então, não basta amar como a si mesmo, tem que amar como Ele nos amou. Por isso que Ele lavou os pés dos discípulos. E Ele falou, vocês não entendem isso agora, mas um dia vocês vão entender que aquele que quer ser maior tem que servir a todos. Quem está entendendo essa mensagem aqui em nome de Jesus? Por isso que Ele insiste, persiste, até que alguém o aceite, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Mesmo sendo arrogante, Ele suportou o apóstolo Paulo. Estou sendo claro aqui? Amém? Fala com o irmão que está falando assim, ó, mesmo você não querendo Jesus, durante muito tempo,
Ele teve muita paciência comigo e com você. É ou não é verdade? Quantas vezes às vezes eu passava, sabe? Tinha às vezes um culto na casa da minha avó, que hoje a gente chama de célula, era o culto familiar. E aí eu passava lá, e aí tinha um culto. Aí ela, entra aí. Nem oração queria receber. É só para receber uma oração, meu netinho. Nem oração. Não, outra hora eu passei, estou sem tempo. Não tinha tempo nem para ouvir minha avó falar de Jesus, nem a oração. Ela orava por mim, claro, né? Com certeza, dia e noite, né? Quanto pior a gente é, mais a mãe e a avó oram, não é verdade, né? Eu orava dia e noite pela minha vida. E ela orava por quê? Porque ela me amava. Por isso que ela me amava. Porque ela orava todos os dias, mesmo eu não querendo, mesmo rejeitando. Estou sendo claro aqui? Então, esse amor é que nós temos que ter no nosso coração. Porque com esse amor, o Senhor Jesus vai te encher de energia, de vigor. Sabe, o teu propósito é amar, e quando ama, a gente quer ajudar, a gente quer socorrer, não quer ver o outro mal. A gente faz tudo o que pode para que o outro seja abençoado. E o que falta no mundo é o quê? Amor. Se todos no mundo hoje colocassem o amor de Cristo no coração, teria roubo? Teria corrupção? Teria alguém passando fome? Teriam bombas caindo na cabeça dos outros? Teria guerra? Teria tráfico de drogas? Teria milícia? Teria, gente? Não. Deus não ia trazer mais juízo sobre a terra. Mas não está escrito que ele vai, lá em Apocalipse, ele vai arrebentar tudo? Tá. Mas ele também fala assim, olha, se o ímpio se converter do seu mau caminho e começar a fazer o que é certo diante de mim, o mal que eu disse que faria, não farei. Deus levanta o juízo dele agora sobre o mundo, se todo mundo se converter ao Senhor Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso que a nossa função, se você ama alguém, o maior amor que você pode dar para aquela pessoa é falar de Jesus para ela. Mesmo que ela não queira. Mesmo que ela desdenhe de você, mesmo talvez que ela te saque até pedra, como Paulo fez com Estevão. Mas a nossa função é levar o amor de Cristo, porque um dia essa semente pode brotar. Estou sendo claro aqui? Tem gente que fala assim, o evangelho é para quem quer. Não é verdade isso. Como não é para quem quer? Você acha que está aqui porque você quis? Não, é porque Deus insistiu comigo, com você. Porque a gente não queria. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Ninguém queria, a gente queria gandaia. É ou não é verdade? Vamos contar a história para outra, não é? Cada um queria viver a sua vida. Hein? É ou não é? Pastor, mas eu não mato, não roubo, mas é egoísta, é avarento, é vaidoso, seja lá o que for, algum erro já cometeu, né? Então não tem ninguém perfeito. Então, na realidade, o evangelho não é para quem quer. O evangelho, gente, nunca foi para quem quer. É para aquele que Deus alcança através do amor dele. O apóstolo Paulo queria o evangelho, sim ou não? Não. Deus insistiu até ir lá. É isso que nós precisamos fazer com o nosso próximo. Esse é o maior amor que Deus pode colocar no meu coração e no seu coração. Para que nós possamos levar esse evangelho de salvação. Mas enquanto as pessoas estão do nosso lado, os nossos irmãos, nós devemos entender uma coisa. A pessoa aceitou Jesus hoje. Ela é perfeita? Não, porque eu também não sou. Eu já tenho um tempão no evangelho, ainda estou lutando. Todos nós. Não é verdade, Deus tem paciência comigo, então nós devemos ter paciência uns com os outros. Fala comigo assim, uns aos outros. Fala assim, amai uns aos outros, suportai uns aos outros, socorrei uns aos outros, honrai uns aos outros, sempre uns aos outros. O evangelho não é sozinho. Quem fala, eu vou servir a Deus do meu jeito, e vai se dar mal. Quem entendeu bem aqui? Esquece isso. Tem que ser do jeito que o Senhor Jesus determina. Não é que a igreja, o projeto de Deus, a Assembleia, ou Batista, ou Metodista, é do jeito do Senhor. E o jeito certo é o amor. Então, o que nos une tem que ser o amor. E esse amor é o vínculo da perfeição. Então, tenha paciência com seu irmão, peça a Deus paciência, peça a Deus longanimidade, peça a Deus mansidão.
Peça a Deus domínio próprio, até para suportar, tá? Tenha maturidade. É muita gente sem maturidade emocional. Qualquer coisa reage. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Qualquer coisa reage. Muita gente sem equilíbrio emocional. Hoje, qualquer coisinha, as pessoas estão explodindo, brigando com o outro, pisou no meu pé. Na verdade, não sei o quê. Gente, não pode ser assim. A gente precisa pedir a Deus mansidão. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Lá atrás, quando Deus escolhe Moisés, ele fala assim: Moisés, vai lá no Egito, fala com o meu povo que está sofrendo, que eu vou tirá-lo de lá e vou levar para uma terra que emana leite e mel, que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. E aí Moisés vai lá, e o povo primeiro não quer ouvir. Aí Deus fala: vai de novo. Aí depois o povo ouve, fica alegre, mas quando vem a carga que o faraó coloca sobre a vida deles para que eles, desistam da ideia de sair, eles começam a xingar e querer bater em Moisés. E aí Moisés vai de novo. Aí quando Deus faz toda aquela maravilha através de Moisés, que abre o mar vermelho, que passa com o povo está do outro lado, e olha só coisa boa, presta bem atenção. Quando atravessa o outro lado, a Bíblia diz que está lá Miriam com seus tamborins, cantando com todo mundo. Era verdade, maior carnaval. Legal. A primeira necessidade o povo esqueceu, de que foi liberto por Deus. Estava com sede, mas trouxe a gente aqui para morrer de sede, gente. O camarada estava com eles lá também com sede do mesmo jeito. O pior era tirar de lá de dentro. Na verdade, da escravidão. Já tirou da escravidão, agora está ali. O que mais um escravo quer na vida? O que mais um escravo quer? O que alguém que está doente deseja? Ser curado. Na verdade. Amém? O que alguém que não tem casa quer? Uma casa. Na verdade. Alguém que está doente. Aí recebe a cura. Falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Agora meu irmão trabalha, dá um jeito. Ou não é? Está com saúde. Né? Mas ganhei uma casa, mas aí a casa está com goteira. Mas tem casa. Tampa a goteira, meu filho. Estava preso, agora está livre, agora faz o quê? Mas nós vamos reclamar. Trouxe a gente aqui à toa. Era melhor voltar para a escravidão. Olha só. E aí Moisés com maior paciência. Aí vai. Aí depois o povo está com fome, vai atrás de Moisés. O povo está isso. E o povo ficou reclamando o tempo todo de Moisés. Chegou um momento que o próprio Deus falou assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que está difícil, e Moisés falar com Deus assim: Senhor, vou ser sincero com o Senhor, o que eu te fiz para você colocar esse povo nos meus ombros? Moisés falou, quase que ele fala assim: está aqui pedra na cruz, alguma coisa? O que eu fiz para o Senhor para você colocar esse povo nos meus ombros? Esse povo é muito ruim. Aí Deus falou: então tá bom, Moisés, vou fazer o seguinte, se afasta que eu vou eliminar esse povo e vou fazer um outro povo de você, melhor. Um povo mais educado, um povo mais aguerrido. Aí, mas como assim? Aí Deus fala: eu vou matar esse povo todo, tranquilo. Para Deus eliminar 1 milhão de pessoas, é difícil. Eles iam morrer mesmo mais cedo ou mais tarde, né? Morrer mais cedo. Aí Moisés vai: não faz não. Aí, não, se o senhor fizer isso, poxa, como é que o povo vai falar que o senhor não conseguiu colocar o povo na terra prometida? Moisés começou a argumentar a favor do povo. O povo vai dizer que o senhor tirou o povo do Egito e não conseguiu introduzir ele na terra prometida. Aí Deus fala assim: tudo bem, mas eu vou matar esse mesmo. Aí Moisés desesperou e entrou entre Deus e o povo e falou: não, se o senhor matar eles, me mata também. Fala comigo assim: isso é amor. Querer morrer por quem estava agoniando a vida dele, perturbando a vida dele. Aquele povo merecia? Não. Mas Moisés já tinha um coração que Deus queria. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? Então, amar, mesmo quem aborrece você. Amar, quem não aborrece aí também ama. Gente, o amor tem que estar no teu coração. Independente da pessoa te fazer bem ou não. Glória a Deus. Amém? E esse amor vai fazer com que Deus abra a janela do céu e derrame mais bênçãos sobre a tua vida. Porque se tua alma for generosa, ela vai prosperar.
que Deus vai poder derramar mais bênçãos para você ajudar o próximo. É assim que funciona. Né? Quanto mais generosa for sua alma, mais Deus vai te dar capacidade para você ocupar as posições que Ele deseja e precisa que você ocupe para abençoar outras pessoas. Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? Amém? Fica de pé nesse momento para a gente estar orando e vamos pedir a Deus que nos ajude, né? Nos ajude a ter o amor de Cristo no nosso coração. E é esse amor, sabe, que fecha esse ciclo da honra, da gratidão, sabe, e que nos dá condições de chegar no trono da graça e falar: Senhor, eu te amo e amo o meu próximo, não como a mim mesmo, mas como o Senhor nos amou. E aí você vai ser considerado como discípulo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Mesmo quando aquele irmão ligar de madrugada, você vai sair de casa para ajudar. Glória a Deus. Amém? Né? Precisou de ajuda, você está ali para socorrer, está ali para ouvir, para perdoar, para amar, como Jesus nos amou até o fim. Você imagina bem, nós precisamos pedir o coração que o Senhor, sabe, deu para alguns servos dele. Como eu falei aqui de Moisés, se colocar entre Deus e o povo. Mas antes, Abraão, quando Deus disse que ia derrubar, ia exterminar lá Sodoma e Gomorra, olha só o que Abraão fez, sabe, intercedeu por Sodoma e Gomorra até o fim. Sabe o que é até o fim? Não foi uma coisinha à toa, não. Ele tinha crédito com Deus, estava queimando o crédito dele com Deus. Quem está entendendo bem aqui? Ele falou: Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade, e se tiver 50 justos ali? Deus fala: por amor dos 50 justos eu não vou destruir a cidade. Ele falou: mas Senhor, e se tiver 45? Aí Deus fala: tudo bem, por amor aos 45 eu não vou destruir. Aí Abraão vira para ele e fala: eu vou me atrever a falar com o Senhor de toda a terra, mais uma vez, me ajuda. Aí Deus fala: e se tiver 40? Aí Deus fala para Abraão, com toda a paciência: se tiver 40 eu não vou destruir. Aí Abraão pensa bem: Senhor, eu não quero falar mais alguma coisa. Deus fala então: Abraão, e se tiver 30? Por amor dos 30 eu não vou destruir. Aí Abraão: e 20? Chatão, né? Não é? Aí Deus fala: por amor dos 20 eu não vou destruir. Aí Deus já ia embora, ele: Senhor, só um pouquinho, dá um tempinho aí. Claro que Deus já sabia o que ele ia falar, só mais um negocinho. Eu preciso falar só mais um pouquinho, só mais um negócio. Dá para o senhor me ouvir? Fala, Abraão. Se tiver 10. Aí Deus fala: por amor dos 10 eu não destruo. Não tinha nem 10. O que eu quero dizer é que o amor faz com que Abraão intercedesse por aquele povo. Estou sendo claro aqui? Um povo que eles conheciam que era ruim. Que era ruim. Foi por amor que Moisés entrou na frente e falou: então, eu amenizei um pouco aqui, Moisés não falou só isso, então me mata também, não disse isso. Moisés falou assim: então, risca o meu nome do livro da vida. Olha só. Mais sério, Moisés sabia o que estava falando, tá? Tem gente que eu acho que não sabe, sabia sim. Isso é que é amor. Por amor, quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, morrendo pelos meus e pelos seus pecados, mesmo aqueles que o estavam maltratando, ele ora e fala o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O jovem Estevão estava morrendo apedrejado. E ele ora ao Pai e fala assim: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ainda estava com misericórdia com aquelas pessoas que estavam ali, Paulo estava lá. Eu não estou dizendo que é fácil ter esse tipo de amor, não. Mas é esse amor que o Senhor quer ver no nosso coração. Então nós podemos pedir a Ele. Quem entendeu bem aqui? Com esse amor você é mais, sabe, é mais tranquilo, você vai viver mais leve. Você vai compreender a dificuldade do outro. Quanto mais a gente compreende que o outro precisa da gente, mais amor você tem no coração. Essa é a verdade. Não desejar o mal do próximo.
A Bíblia diz que nem quando o nosso inimigo tropeça, a gente pode se alegrar no nosso coração, porque Deus desaprova isso. Então, o amor é o vínculo da perfeição, não que liga somente o esposo e a esposa, os filhos, os irmãos, mas que nos liga ao nosso próximo e a Deus. Amém? Quem quer uma vida perfeita diante de Deus aí? Pai, em nome de Jesus, nós ministramos sua palavra. E agora, Senhor, estamos indo ali no evangelismo também, alguns que podem ir, é claro, para levar o teu amor através da tua igreja e dos teus filhos que estão fazendo esse trabalho. Então, Pai, eu te louvo pela vida de cada um dos teus servos aqui, que contribuem também de alguma forma, com dízimo, com oferta, com roupa, com alimento, para que a tua igreja possa estar cumprindo aquilo que o Senhor deseja. Mas nos ajuda também a levar o teu amor, Senhor, através da tua palavra, para uma conversão plena. Em nome de Jesus, Pai. Então, não nos deixe, Senhor, parado, mas que o teu Espírito derrame nessa noite mais amor ao nosso coração pelos perdidos, para aqueles que precisam, Pai. No nosso emprego, meu Pai, no nosso trabalho, tem pessoas que não ouviram de Ti. Na rua, nos vizinhos, nos amigos, nos parentes. Nos ajuda, meu Pai, a interceder e buscar a Ti por essas pessoas, para que nós possamos sermos chamados de Teus discípulos, Teus filhos, Teus servos. Sim, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar com você no altar hoje, e você vai estar pedindo a Deus o mesmo amor que tinha no coração de Abraão, de Moisés, do Senhor Jesus, de Estevão, de Paulo, e que esse amor venha inundar teu coração em nome de Jesus, amém? Então, se você quiser, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, e nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que derrame esse poder, sabe, é um poder maravilhoso, sabe, é um poder maravilhoso, né, Senhor Deus, continua abençoando, Pai, continua, Senhor, derramando pelo Teu Espírito esse amor no nosso coração, sim, meu Pai,